Olá, alunas e alunos do curso de Pedagogia à Distância. Eu volto a falar com vocês por meio desse vídeo na disciplina Sociologia da Educação para tratar alguns aspectos e retomar algumas questões que surgiram na discussão do fórum durante a primeira semana da nossa disciplina. Os tutores dos vários polos reuniram alguns aspectos centrais que apareceram e eu vou retomar essa discussão no sentido de deixar mais claros alguns aspectos do que vocês trataram no decorrer da semana. Eu lembro que no próprio fórum nós havíamos pedido que vocês contassem um pouco da experiência anterior de vocês com a sociologia. Em primeiro lugar, eu acho interessante a gente chamar a atenção para o fato de que a disciplina se tornou uma disciplina, a sociologia, se tornou uma disciplina obrigatória no ensino médio de 2008 para cá. Antes ela era facultativa, alguns estados ofereciam, outros não. Algumas escolas ofereciam, mas nem todas. E quem inclusive é mais antigo, como eu, que fez o ensino fundamental e o ensino médio durante o período da ditadura militar, nós nem aula de sociologia tínhamos. Nós tínhamos Educação Moral e Cívica e OSPB, Organização Social e Política do Brasil, porque durante o período da ditadura militar, a disciplina Sociologia foi suprimida do currículo escolar. Isso porque os militares, na época, tinham muito medo da sociologia como uma disciplina capaz de fomentar um pensamento crítico entre os estudantes e entre a juventude naquele período. Então vejam bem o seguinte, na maioria dos casos de vocês, quem estudou mais recentemente, quem fez ensino médio mais recentemente, teve contato com a sociologia durante o ensino médio. Quem já fez uma outra graduação, talvez tenha tido contato com a sociologia durante a graduação que cursou. A disciplina Sociologia, ela é oferecida quase que para todos os cursos da universidade, isso em todas as universidades e em todas as faculdades. Exatamente pela maneira como às vezes ela é apresentada em outras fases da nossa escolarização, acaba gerando uma série de dúvidas. O que a gente estuda no ensino médio tem o nome de Sociologia. No entanto, sob esse nome da disciplina Sociologia, a gente, na verdade, estuda as ciências sociais. A gente estuda um pouco de sociologia, um pouco de antropologia e um pouco de ciência política, que são as três áreas que compõem o conjunto das ciências sociais, o que às vezes em alguns lugares figura como disciplina Sociologia. E sob essas três áreas, o que a gente estuda? As relações sociais de uma maneira geral, a forma como as pessoas se organizam, a forma como as pessoas vivem, os hábitos que elas têm, as religiões que elas professam. A gente estuda os sistemas políticos, estuda como a política funciona, como a economia funciona e a relação dela com a política. Então vocês vejam que sob esse grande guarda-chuva do que a gente chama de ciências sociais e que acaba sendo denominado como sociologia na disciplina no ensino médio, nós estamos estudando, na verdade, o conjunto das ciências sociais, a antropologia, a política e a sociologia propriamente dita. Num dos fóruns apareceu uma questão. Qual é a diferença entre sociologia e estudos sociais? O que a gente chama de estudos sociais são os saberes relacionados à história, à geografia, muitas vezes à própria sociologia, antropologia e política, mas da maneira como eles são trabalhados, principalmente na primeira fase do ensino fundamental. Vocês todos já devem, ou se lembram, ou muito recentemente já devem ter tido alguma notícia dos saberes a que as crianças têm acesso, relativos muitas vezes ao bairro, à família, à cidade, ao estado, que são esses conhecimentos relacionados a esse campo das humanidades, a gente pode chamar assim, da história, geografia, principalmente na primeira fase do ensino fundamental. Esse conjunto de saberes são os estudos sociais, o que a gente convencionou chamar de estudos sociais. Até uns
20 anos atrás, mais ou menos, havia inclusive graduação de estudos sociais, que era para a formação de professores que atuariam nesse campo dos estudos sociais nos primeiros anos do ensino fundamental. Hoje isso não é mais, esse tipo de formação não existe. O pedagogo é formado para trabalhar nas séries iniciais do ensino fundamental e depois disso são os especialistas nas várias disciplinas, história, geografia, assim por diante, que atuam nessas áreas. O que nós estamos tratando então aqui na nossa disciplina de Sociologia da Educação é mais especificamente como a sociologia olha para a educação, para a instituição educação, né, e para a instituição escolar. Quando eu estou falando de instituição educação, eu estou falando da maneira como a sociedade supre as suas necessidades educacionais. Quando eu estou pensando em instituição educação, eu estou pensando a educação com a escola, os professores, os alunos e como a relação dessas pessoas todas acontece a fim de satisfazer as necessidades educacionais que a sociedade tem, né? Esse é o campo de pesquisa e de atuação mais especificamente da sociologia da educação. Eu sei que alguns de vocês, muitas vezes, quando tiveram um contato anterior com a sociologia, e isso muitas vezes no ensino médio acontecia, nem sempre eram atendidos por um professor formado em sociologia. Muito recentemente as redes de ensino, quer dizer, especialmente de uns 10 anos para cá, as redes de ensino se viram obrigadas a fazer concurso para professores de sociologia, pessoas formadas em ciências sociais, para terem essa habilitação para poder dar aula de sociologia no ensino médio. Muitas vezes antes a disciplina era dada por professores formados em filosofia, história, geografia, né, outras áreas, e que acabavam atendendo também essa disciplina na escola. Sem dúvida alguma, isso acaba afetando a maneira como o contato nosso com a disciplina acontece. De outra maneira, também quando a gente às vezes faz um curso de graduação que não de ciências sociais, e aí a gente tem aula de sociologia, nem sempre fica muito claro para nós para que mesmo eu estou estudando sociologia. Eu mesma, como professora na universidade, tive experiência de ministrar sociologia em outros cursos da universidade. Uma grande parte do esforço era tentar deixar claro para as pessoas que não serão formadas em ciências sociais para que estudar aquela disciplina. É um pouco isso também da tarefa que eu tenho aqui em relação a vocês. Quer dizer, para que mesmo que pedagogos precisam estudar sociologia? Qual é a função da sociologia para pedagogos? Num dos fóruns, no polo de Urbá, inclusive, em que algumas estudantes tiveram oportunidade de assistir um vídeo com a professora Bernadette Gatti, que eu inclusive recomendei no primeiro vídeo que eu gravei com vocês, a professora lá fala assim rapidamente, né, en passant, como se diz, por que vale a pena futuros professores estudarem sociologia, antropologia e política. E eu queria retomar essa ideia. Porque ali, aparentemente, a professora Bernadette Gatti não apresenta soluções para os problemas. Ela faz críticas à maneira como os professores são formados hoje, ela fala sobre 8 tópicos para a formação de professores e fica parecendo para nós que ela ali está só criticando a maneira como a formação de professores acontece e que ela não apresenta nenhuma solução para isso. A solução que a professora apresenta, ela aparece de maneira subliminar. As sugestões são feitas subrepticiamente. Quer dizer, indiretamente ela está sim fazendo uma série de sugestões. Por exemplo, quando ela fala de qual é a importância de futuros professores estudarem sociologia e antropologia, ela está dizendo, futuros professores, estudem essas disciplinas, porque elas vão ajudar vocês a compreender melhor o contexto em que vocês estão trabalhando. Quem são os seus alunos, de onde ele vem, quem são os seus colegas professores, como o sistema de ensino se organiza, que história ele tem, quais são as características sociais, culturais, econômicas das famílias de onde vêm os nossos alunos. Por que ela diz tudo isso? Porque é muito importante para nós professores conhecermos
quem é o público com quem a gente trabalha e conhecer a nossa própria categoria profissional. Isso acaba nos dando mais medida da realidade dentro da qual a gente trabalha. E isso, inclusive, ajuda a desenvolver o nosso senso crítico. Todas as vezes em que a palavra crítica aparece na nossa disciplina, todas as vezes em que eu falo em senso crítico, eu não estou falando de crítica ou de crítica num sentido negativo. Não é a crítica como algo que denigre, que é contrária necessariamente, ou que está aqui para desmerecer determinado. Não é nada disso. A palavra crítica ela é usada no sentido de analítica. Desenvolver o pensamento crítico é desenvolver um pensamento capaz de analisar a realidade em que a pessoa está. Buscar dados, buscar fontes fidedignas. Esses dias mesmo eu compartilhei um quadro que foi divulgado pela USP a respeito da necessidade de nós termos cuidado ao compartilhar notícias na internet. E lá foi um quadro feito pelo sistema de bibliotecas da USP dizendo que antes de divulgar uma matéria, procure saber quem escreveu, qual é a fonte desses dados, que veículo está divulgando aquela notícia, procure prestar atenção nas datas que estão sendo divulgadas por meio daquela notícia. Todos esses cuidados fazem parte também de um pensamento crítico. Crítico porque é analítico, porque procura a fidedignidade, né? O quanto as fontes são fiéis à própria realidade e procura ter confiança na divulgação daqueles dados que estão sendo compartilhados a partir daquela notícia. Então, o que a sociologia, como ciência, tem procurado fazer desde o seu surgimento é colaborar para um pensamento crítico, para um pensamento mais analítico a respeito da própria sociedade, de maneira que esse pensamento crítico e analítico nos ajude a agir de forma a desnaturalizar o que acontece na sociedade. A palavra desnaturalizar significa tirar os fatos daquela capa de, vou brincar com vocês agora, isso é assim mesmo. A sociedade é porque é assim mesmo. As pessoas terem desigualdades sociais, isso é normal, isso é assim mesmo. Na sociedade, nada é assim mesmo. Nada é por acaso. Nada é natural. Porque a sociedade como um todo, ela é uma construção humana. Nós produzimos a sociedade nos produz. Quando a gente nasce numa determinada família, a gente já encontra um certo estado de coisas que acaba colaborando para fazer de nós quem nós somos. E enquanto a família, o nosso bairro, a nossa cidade, a sociedade de uma maneira geral colaboram para nos fazer como somos, nós também agimos dentro da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, contribuindo para as coisas serem do jeito que elas são. Né? Só que isso não é natural, isso é uma construção. E é uma construção da qual as pessoas participam. Desnaturalizar, portanto, é tirar essa aparência de naturalidade que as coisas têm. É como as crianças pequenas fazem. A gente costuma dizer que as crianças muito pequenas passam pela idade dos porquês. Tudo elas perguntam por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, né? Até que a gente, às vezes, quem convive com as crianças nessa idade, chega uma hora que fica até cansado de tantos porquês que ela apresenta. É como se a sociologia trouxesse a gente de novo um pouco para a idade dos porquês. Né? E aí a gente vai tentar entender por que as coisas são como são. E existem muitas explicações, todas elas, né, fundamentadas em dados, em pesquisa, para a sociedade ser organizada do jeito que ela é. Vejam bem, nas discussões que aconteceram no fórum essa semana, nos polos todos de uma maneira geral, surgiu esse questionamento a respeito de como é que a sociologia surgiu. A sociologia
ela começa a existir ainda enquanto uma ideia de uma ciência da sociedade na primeira metade do século XIX. Eu estou falando dos anos 1800 e pouco, 1820, por aí. Especialmente na França, porque quem lembra de história há de recordar que a França, além de ter vivido a Revolução Francesa no final do século XVIII, ela também viveu mais ou menos ao mesmo tempo que a Inglaterra o processo de Revolução Industrial. Surgimento das indústrias, da classe operária, migração de muitas pessoas para as cidades, muitas mudanças na ordem política, em como a política se organizava, derruba a monarquia, né, organiza a sociedade de uma maneira democrática, republicana. Tudo isso acontecendo deu às pessoas que viviam naquela época uma ideia de que a sociedade estava vivendo um caos muito grande. Às vezes é comum isso acontecer. Quando a sociedade está mudando depressa demais, né, as pessoas que vivem nesse tempo em que a mudança está acontecendo de forma muito rápida, elas tendem a ver como se aquilo fosse uma bagunça, como se aquilo fosse um caos. E as pessoas lá daquela época, dos anos 1800 e pouco, elas começavam a perceber isso, quer dizer, a sociedade está vivendo de uma maneira caótica e então nós precisamos entender o que está acontecendo e eventualmente propor soluções para resolver esses problemas. Esse foi o pensamento de um cara como Augusto Comte, por exemplo, e ele foi inclusive quem criou esse nome, sociologia. Por que é isso? Quer dizer, era uma ciência da sociedade, sociologia, logos, conhecimento da sociedade. O Comte, ele foi mais ou menos contemporâneo do Karl Marx. O Marx foi um cara que nasceu na Alemanha, mas aí ele, porque era muito crítico, né, as desigualdades que ele via acontecendo na Alemanha naquela época, então ele acaba tendo que se mudar para a França e depois disso para a Inglaterra. Ele teve uma vida mais ou menos itinerante, mas ele viveu também nesse começo do século XIX. E o Marx, ele também foi atrás de tentar entender o que estava acontecendo na sociedade, numa perspectiva diferente da do Comte, mas a preocupação dele também era mais ou menos essa. Ou seja, o que faz com que algumas pessoas tem um padrão de vida tão alto e o que faz com que um número muito grande de trabalhadores vivam em situação de muita desigualdade. Foi essa questão que começou a aparecer na cabeça do Marx naquela época. O desenvolvimento desse pensamento sobre a sociedade e o interesse por entender o que estava acontecendo na sociedade fez com que durante o século XIX, ou seja, com que durante os anos 1800, muitas outras pessoas se dedicassem a esse mesmo tema, a essa mesma preocupação. Até que lá no final do século XIX, né, o Émile Durkheim, que também era francês, né, e que também vivia ainda esse período de crise política e de instabilidade da França, ele, tendo conhecido as ideias do Comte, vai também se dedicar a organizar essa disciplina que era a sociologia. O Durkheim, ele estava muito preocupado com o que ele chamou de crise moral da sociedade em que ele vivia. Para vocês terem uma ideia, o Durkheim nasceu, se eu não me engano, em 1854, morreu em 1917. Então, ele viveu um período da França ainda de muita instabilidade política e até o período ali logo da Primeira Guerra Mundial. Então, quando ele olhava para a sociedade em que ele vivia, ele via uma sociedade ainda muito conturbada. E o que ele chamava de crise moral não tem nada a ver com moralismo. Essa coisa assim, isso é feio, isso não pode, não é por aí. O que ele estava chamando de crise moral era uma crise a respeito de valores. Era uma crise a respeito do que é certo ou errado. Do fato das pessoas não encontrarem consenso a respeito do que elas julgam certo, do que elas julgam errado. Não que as pessoas não possam pensar diferente, elas pensam diferente umas das outras, devem, inclusive, pensar de maneira diferente umas das outras, porque são essas diferenças, inclusive, que movimentam a sociedade, que fazem com que as inovações aconteçam.
Mas o que ele estava dizendo era que as pessoas não tinham acordos mínimos a respeito do que era certo e do que era errado. E que a sociedade, para poder se manter unida, ela precisa ter acordos mínimos a respeito do que era certo e errado. O Durkheim, então, com essa preocupação, ele vai atrás de institucionalizar a sociologia. Institucionalizar uma disciplina é fazer com que ela vire uma disciplina acadêmica, que possa ser ensinada, praticada, que gere pesquisas e conhecimentos que as pessoas vão procurar compartilhar umas com as outras. Foi com essa preocupação que o Durkheim passou, inclusive, a dar aula de sociologia. Então ele pegou aquela ideia lá que o Comte tinha tido, de uma ciência da sociedade, chamada sociologia, e ele vai atrás de dizer o seguinte: então tá, o que essa disciplina vai estudar? Como é que essa disciplina vai estudar? Para que ela serve? E aí uma primeira serventia que ele achou foi exatamente ensinar sociologia para pedagogos. Então, a primeira aula de sociologia não foi dada para sociólogos, porque isso nem existia curso disso na época. Existia, sim, curso para formação de professores. Então, foi para essas pessoas que a primeira aula de sociologia na história foi ministrada em 1895, na Universidade de Bordeaux, ou de Bordeaux, depende, né? Se fala em francês ou em português, na França. E o Durkheim tinha muito interesse em ensinar sociologia para pedagogos, para futuros professores, porque ele enxergava que os professores seriam os grandes responsáveis pela formação das crianças e dos jovens a partir do momento em que eles entrassem na escola. O Durkheim está falando da escola, ele pensava na escola como uma instituição moderna, que tinha como objetivo a formação das futuras gerações, né, ministrar os conhecimentos que a humanidade tivesse acumulado, mas também formar valores, preparar as crianças e os jovens para serem as pessoas daquela sociedade, as pessoas que dariam continuidade à sociedade naquela época. Educação para o Durkheim é processo de socialização. Começa na hora que nasce, vai até quando a gente morre, porque a gente está aprendendo sempre. A gente está aprendendo, socializar é aprender a viver em sociedade. A gente está aprendendo a viver em sociedade a vida toda. E isso começa na nossa família, prossegue na nossa escola e continua no nosso ambiente de trabalho, na vida em sociedade, no bairro, nas associações de que a gente participe e por aí vai. A escola, então, seria uma instituição moderna criada com essa finalidade. É muito importante, eu digo sempre, quando a gente está estudando sociologia, a gente recordar do que a gente estudou em história. Esse final do século XIX, esse aí em que o Durkheim estava preocupado com a sociologia e com a escola, foi a época em que também os grandes sistemas de ensino começaram a se organizar aí pelo mundo afora. O que eu estou chamando de grandes sistemas de ensino? Escolas públicas mantidas pelo Estado, laicas, a que todo mundo teria direito de frequentar. É dessa época a ideia de que há conhecimentos que todos na sociedade têm que ter. Então, é com essa escola laica, republicana, para todos, que o Durkheim estava preocupado. Era essa escola que ele via como a grande instituição que poderia se responsabilizar pela educação das nossas crianças, dos nossos jovens. Então, vejam bem, a educação, ela seria o lugar da criação do homem novo, no sentido de um homem novo daquela época. Nós não estamos falando de agora, nós estamos falando de coisas que aconteceram mais de 100 anos atrás. E aquele cidadão formado naquela escola imaginada pelo Durkheim, ele haveria de ser um cidadão crítico no sentido de analítico. Se a gente pensar que uma pessoa ser crítica é ser uma pessoa analítica, esse é um objetivo desejável até hoje.
O que a gente tem que observar é que ser crítico no final do século XIX não é exatamente a mesma coisa de ser crítico no início do século XXI. Que as ferramentas que existiam naquela época não são as mesmas ferramentas que existem hoje. O que eu estou chamando de ferramentas são meios, fontes de informação, meios de comunicação, instrumentos pelos quais a gente pode obter conhecimento para colaborar na formação desse senso crítico. Então, é o seguinte, aquilo que o Durkheim pensava para a época dele lá, podia até ser interessante. Ele foi depois um autor muito criticado, porque ele tinha uma visão de educação muito severa, muito rígida, que inclusive aceitava a ideia de castigo físico. Lógico que isso tudo foi superado por nós. Nós hoje não aceitamos mais esse tipo de coisa, porque o mundo muda, as opiniões das pessoas mudam, a nossa concepção a respeito de como educar também muda, felizmente. E aí, a gente entende o que era o pensamento do autor na época em que ele viveu, mas isso não quer dizer que a gente queira hoje reproduzir aquilo que ele pensou lá atrás. Até porque entre o que ele pensou lá atrás e o que nós vivemos hoje, muitas coisas aconteceram. E a escola, inclusive, que antes era destinada, no caso do Brasil especialmente, a uma parcela muito homogênea da população, especialmente a partir da década de 80, do século XX, no caso brasileiro, ela passou a ser instituição frequentada por uma diversidade muito grande de estudantes, o que acabou colocando uma série de desafios para a escola. Vocês agora, já na segunda semana do curso, estão tendo a oportunidade de entrar em contato, por exemplo, com o pensamento do Pierre Bourdieu, que foi um sociólogo também francês, mas que realizou a sua importante pesquisa nos anos de 1960, ou seja, uns 60 anos aí depois, em que o Durkheim estava ministrando a primeira aula de sociologia. E o Bourdieu vai desenvolver todo um pensamento crítico exatamente àquela mesma escola republicana francesa, porque o Bourdieu aí vai dizer o seguinte, olha, passados esses mais de 60 anos, o que nós vemos é uma escola que mais serve a reproduzir as vantagens sociais e econômicas de quem já tem uma posição de vantagem na sociedade e acaba sendo uma instituição que não acolhe aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades culturais, econômicas e sociais que as camadas mais abastadas da sociedade têm. Então, o Bourdieu, ele é um pensador crítico no sentido de que ele ajuda, e ajudou na época em que ele estava pesquisando a desvendar os processos que estavam acontecendo na escola. Vocês vejam o seguinte, por que é importante a gente entender o tempo do Durkheim e depois entender o tempo do Bourdieu? Porque os autores pensam de maneira diferente, também porque eles vivem contextos diferentes, eles observam realidades diferentes. E um dos esforços da sociologia é também ajudar a gente a desenvolver essa sensibilidade para perceber as diferenças entre os vários contextos em que as pessoas vivem. Um dos debates que a gente pode, inclusive, estabelecer dentro da sociologia é o próprio papel da educação para a mudança na sociedade. Um dos temas muito caros, muito queridos da sociologia é o tema da mudança social. Como é que a sociedade muda? Por que muda? Quem colabora para mudar? Quem colabora para não mudar? E quando o Durkheim, inclusive, lá no final do século XIX, estava muito preocupado em que a escola fosse uma instituição importante para a formação das futuras gerações,
Ele estava pensando muito mais em como a escola colabora para que a sociedade se mantenha do jeito que ela é, com aquela ordem que ela tinha, do que para uma mudança brusca da sociedade. Quem teve oportunidade, ou quem está lendo, né, o artigo sobre Karl Marx, Gramsci e a educação, já vai observar que entre o pensamento, especialmente do Gramsci, existe uma expectativa da educação para a mudança, que a educação pode colaborar para mudar a sociedade, para mudar as opiniões, para mudar as mentalidades, para poder mudar a sociedade. Então vocês vejam que há perspectivas diferentes com relação ao que se espera da educação. Agora, de qualquer maneira, nós mesmos aqui no Brasil já temos muita experiência, né, e vários pensadores brasileiros, às vezes não necessariamente sociólogos, mas que se dedicaram, né, importantes filósofos da educação, pedagogos, educadores, que se dedicaram a pensar esse tema e que vão ajudar a gente. Pega o caso do Anísio Teixeira, por exemplo, que foi um educador importante, pensador brasileiro, e que tinha uma visão muito clara a respeito do fato de que a educação colabora sim para a mudança na sociedade. Né? As pessoas conhecerem mais, saberem mais, é sempre importante para a formação do tal pensamento crítico de que eu falava antes. Agora, a educação sozinha não muda a sociedade. A mudança na sociedade, ela também é resultado de processos que acontecem no campo da política, no campo da economia, no campo da educação, claro, mas várias esferas diferentes da sociedade precisam estar em movimento para que uma mudança social significativa aconteça. Ainda que às vezes o processo comece na economia ou na política, mas a sociedade como um todo, né, ela tem que estar envolvida nos processos mudancistas. E aí vocês vejam o seguinte, se a educação muda ou não muda a sociedade, o quanto que ela muda a sociedade, né? Ainda que não seja ela o fator de mudança ou o disparador na mudança, a educação nunca é neutra. Isso não existe. Né? Não há neutralidade. Quando a gente, inclusive, fala a respeito da importância da sociologia para a desnaturalização do que está acontecendo na sociedade, é porque neutralidade é algo que não existe. Né? A educação sempre envolve valores, ela sempre envolve escolhas de valor. Eu lembro que eu, durante o período do meu doutorado, pesquisei os parâmetros curriculares nacionais, que muitos de vocês talvez devem conhecer, elaborados na década de 90 para serem orientações para o currículo das escolas. Eu me lembro muito bem de ler os parâmetros curriculares da área de história. Ensinar história não é alguma coisa neutra. As pessoas, quando fazem escolhas que estão ancoradas em valores que elas têm, no que elas acham certo e errado, no que elas acham importante alcançar na vida. Né? Guerras ou momentos de paz, negociações comerciais, escravizar ou não outras pessoas, são decisões que sempre estão ancoradas em alguma decisão de valor. E aí uma escola que se pretenda um espaço de transformação social, no sentido de compartilhamento de conhecimento, ela é uma escola que tem que abordar, sim, valores. Né? Os valores democráticos, os valores em que se apoiam os direitos humanos, a ideia do respeito à dignidade humana, da tolerância, da convivência. Então, a educação tem que estar, sim, ancorada nessa perspectiva. É esse recado que eu gostaria que vocês tivessem da disciplina Sociologia da Educação. Então, eu estou retomando esse vídeo a partir das questões que vocês colocaram no fórum, porque eu fico pensando o seguinte: o desenvolvimento desse olhar crítico, por meio das pesquisas que a sociologia desenvolve, quando a gente estuda o pensamento desses autores que estão sendo listados aqui, não é algo que acontece de um dia para o outro. Eu lembro que naquele primeiro vídeo que eu gravei, eu ainda disse que essa disciplina aqui, ela seria um prenúncio, como que uma amostra grátis, uma primeira oportunidade de vocês terem contato com esses conteúdos.
Mas eu acho muito importante que vocês estejam atentos para o fato de que esse pode ser um importante ponto de partida. Na primeira semana, vocês tiveram um primeiro contato com uma leitura obrigatória que falava do que era a sociologia da educação. Vocês agora, na segunda semana, estão tendo a oportunidade de entrar em contato diretamente com textos que tratam do pensamento educacional do Durkheim, do pensamento educacional do Max Weber, do pensamento educacional do Karl Marx e do Gramsci, do pensamento educacional do Bourdieu. Cada um de vocês está lendo um desses textos, vai fazer um resumo do que significa educação para cada um desses autores, vai postar esse resumo e eu depois vou organizar um recurso por meio do qual vocês vão poder ler os resumos dos colegas. É muito importante que vocês façam isso. Esses autores, eles têm, né, visões um pouco diferentes entre si a respeito do que é educação. É muito importante que vocês leiam isso. Né? Leiam os resumos feitos pelos colegas, procurem trocar ideias, perguntar uns para os outros o que leram, né? E compartilhar essa informação, porque esse é um primeiro passo para a gente observar o fato de que na sociologia convivem perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes. E que muitas vezes nós somos levados, como pesquisadores dessa disciplina, a gostar mais ou a adotar um ponto de vista ou outro. E isso vai ser muito importante, quer dizer, essa noção de que existe uma diversidade de pensamento, ela é muito importante, inclusive, para depois a gente poder prosseguir os nossos estudos nas semanas 3 e 4 aqui da nossa disciplina, quando nós teremos contato com algumas pesquisas atuais e que eu creio que serão muito elucidativas de grupos de pessoas com os quais a gente convive na escola. Por exemplo, na terceira semana, vocês terão a oportunidade de ler alguns artigos que contam para nós quem são professores em Minas Gerais, no Amapá, professores no Rio de Janeiro. E isso é muito importante para a gente conhecer a nossa própria categoria profissional e, ao fazermos isso, termos mais ciência de quem são as pessoas que têm uma responsabilidade muito grande pelo desenvolvimento do processo educativo. Então, formar esse olhar crítico, ele leva um certo tempo e exige um certo investimento de leituras e de busca de conhecimento nesse campo da sociologia da educação. Eu estou seguindo aqui as anotações que os tutores trouxeram das demandas de vocês, né, das discussões no fórum de discussão, e estou vendo aqui que, pela gravação que eu fiz até agora, eu consegui responder os principais aspectos que foram questionados por vocês nessa nossa primeira discussão. E eu terei novas oportunidades de estar gravando videoaulas assim para vocês e espero que isso seja esclarecedor e positivo para que vocês possam ter um estudo mais proveitoso durante a nossa disciplina. Então, eu desejo bons estudos para todos e um bom prosseguimento aí durante a semana. Um abraço, até mais.